Olá, boa tarde. Terça-feira, 18 de outubro. Agora, 12:01, pelo horário de Brasília, estamos ao vivo e chove bastante ainda no estado. E damos início ao NT Sul de hoje, atualizando a situação das enchentes em Cachoeira do Sul e em vários pontos do Rio Grande do Sul. As chuvas intensas registradas desde domingo já ultrapassam a média esperada para todo o mês de outubro. Ano passado, nesta mesma época, os cachoeirenses sofreram com chuvas fortes e granizo, que provocaram grandes prejuízos e deixaram muita gente desabrigada. Já é tradicional em quase todos os anos, no final do mês de setembro, grandes volumes de chuva, que neste ano chegaram com semanas de atraso, mas, segundo a meteorologia, devem afetar a rotina de muita gente, pelo menos até esta quarta-feira, quando a chuva poderá dar uma trégua. No perímetro urbano de Cachoeira do Sul, o início de semana foi conturbado para muita gente. No trevo de acesso à Coab, mesmo após a desobstrução de canalização efetuada pela Prefeitura, a correnteza seguia forte, atravessando a rua Ricardo Chaures. Funcionários fizeram um mutirão para limpar em frente e dentro desta loja. Na Quinta da Boa Vista, Rua Manuel Pinto Mota, outra situação. Essas imagens feitas com celular mostram a invasão da água no humilde chalé onde moram o Inácio, a esposa, o filhinho deles com 22 dias de vida, a mãe doente e uma sobrinha com o pé lesionado. A improvisada cozinha de chão batido está alagada. Eles aguardam pela Secretaria de Assistência Social para construir uma casa melhor, mas agora o pouco que possuem foi atingido pela água. Uma situação que se repete há muitos anos. A água entrou, invadiu ontem de noite a nossa residência e hoje de manhã de novo, né? Perto das 10 da manhã, quando eu fui ver, já estava cheio d'água dentro de casa de novo. Porque eles fizeram canalização, a água sai toda numa boca de lobo só, né? O caso, eles botaram um cano de 100. Aí teria que arrumar, limpar essas bocas de lobo aqui para a água poder escoar melhor, né? Porque a água, quando chega na boca de lobo ali, ela volta para trás, não tem para onde ir. Aí ela volta, onde é mais baixo o nosso pátio, ela entra tudo para dentro de casa. A gente já botou tudo mais alto do chão, tivemos que levantar tudo quase 1 metro do chão, a cama da minha mãe é uns 2 metros quase de altura para não pegar água nela, né? Porque ela não pode estar se molhando, porque ela faz uns 3, 4 meses que ela fez uma cirurgia no joelho e daí não pode estar pegando água no joelho de novo. Em outra ponta da cidade, no bairro Bom Retiro, o nível que o Arroio Amorim atingiu ficou demarcado no rastro de lixo que ficou dependurado nos galhos das árvores. Logo adiante, outra situação. O caminho que dá acesso à Ilha do Amor foi levado pela enxurrada. Com isso, 4 famílias correm o risco de ficar ilhados. Para a Defesa Civil, até a tarde de segunda-feira, esta foi a situação mais grave registrada. Olha, nós estamos monitorando diversas situações na cidade. Algumas nós já fizemos intervenção, desobstruindo bueiros, desobstruindo galerias, dando caminho assim, para as águas que estavam represadas. Mas em situação de risco, o maior risco aqui dessas famílias não é propriamente as suas casas, a sua vida em si, mas o acesso às suas casas que vai se tornar prejudicial, porque ele está todo em risco e vai desabar. Pelo que a gente visualizou ali, o caminho ali, ele está todo ele prejudicado, né? Então, pelo que eu visualizei pessoalmente hoje, as diversas situações na cidade, a mais grave é essa daqui da situação dos moradores da Ilha do Amor. A nossa orientação para eles é que nós temos que providenciar a remoção. No entanto, isso aqui já é uma situação bem antiga, né, de várias situações de risco já que já passaram, né, em anos passados, e eles têm uma resistência muito grande, né, em deixar seus pertences, deixar suas casas, mas pela situação que a gente visualizou de barranco desmoronando, vão ficar sem água possivelmente, porque a gente visualizou ali que a rede de água caiu toda. É uma situação que tem que ocorrer a remoção, né? Entre os moradores não há consenso quanto a esta proposta. O problema não é novo e nessas horas, antigas promessas não cumpridas afloram. E aí nós vamos arrumar o prefeito Gnatti, quando era prefeito, que eu me lembro muito bem, e o pessoal, todo mundo votou nele de novo. Vai ser novo prefeito agora até 4 anos. Porque nós vamos arrumar, vamos fazer acontecer. É só promessa. A gente vive só de promessa, só de ilusão. Daí a gente sai daqui, os marginal
indo para dentro da casa da gente, além da gente ter poucas coisas dentro da casa de valor, daí a gente vai ter que sair e deixar tudo. Eles prometem, é só promessa, né? E agora tá nisso aí, ó. Mas se em último caso não tem que abandonar, não tem como ficar. Que situação. A localidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, também é uma das áreas afetadas pelas chuvas. Nas últimas 96 horas, as precipitações naquela região foram de 280 milímetros. A repórter Helena Caetano conversa com o coordenador local da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, e traz mais informações. Desde sexta-feira, Cachoeira do Sul encontra-se em estado de alerta. A Defesa Civil está monitorando a evolução do tempo e ontem a equipe da Defesa Civil de Cachoeira do Sul priorizou, em função da emergencialidade, a localidade do Piquiri. O coordenador da Defesa Civil no município, Edson das Neves Júnior, nos dá maiores informações. Boa tarde. Boa tarde. Foi dias difíceis em Cachoeira do Sul, está sendo um dia difícil. Nós recebemos ontem pela manhã um comunicado da comunidade da Vila Piquiri, Posto Shell, relatando aí nas inundações de residências. Quando nós chegamos lá, já eram mais de 50 casas inundadas. Muitas famílias recorreram indo e alojando-se em casa de familiares, e outras que não tinham familiares, não tinham residências ali próximo, a Defesa Civil abrigou eles em um abrigo provisório junto ao salão da comunidade local. A situação do Piquiri é a situação que nós tivemos com maior gravidade, por isso essa atenção da Defesa Civil junto à comunidade, contando com o apoio do 3º Batalhão de Engenharia e Combate, também do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, uma vez que quando nós chegamos lá, as casas já estavam com 1 metro de água, né, na sua parte mais profunda, mas praticamente 60% a 70% da comunidade já atingida pela inundação. Então tivemos que contar com o auxílio dos botes e pontões para fazer a retirada, principalmente das pessoas, não sendo possível retirar móveis e utensílios, né? Com isto, estamos trabalhando aí numa campanha de solidariedade junto aos cachoeirenses para ajudar essas famílias a se restabelecer, né? Elas estão no salão. Ontem mesmo já conseguimos arrecadar alguns colchões. O Exército fez o fornecimento de colchões e mantas para que passassem a noite, mas a gente sabe que isso é um material provisório, então a gente conta com a ajuda do cachoeirense para que o pessoal tenha aí colchão e cobertores para poder voltar para suas residências assim que a água baixar. As pessoas que quiserem colaborar, como devem proceder? Bom, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone 3724 6044 ou pelo 8425 4210. A Defesa Civil, junto com a Secretaria de Trabalho e Ação Social, está recolhendo esses mantimentos, né, desde agasalho, material, roupa de cama, colchões e alimentos que serão repassados a estas famílias. Nós vamos realizar o recolhimento e a entrega deste material. Então o pessoal pode acionar pelo telefone ou se dirigir à Secretaria de Trabalho e Ação Social para fazer a entrega do material. Afora a Vila Piquiri, aqui no perímetro urbano também várias ocorrências foram acionar a Defesa Civil, né? Como é que está a situação? Bom, a gente teve aí mais de 240 milímetros de chuva em média, contando o interior e também o perímetro urbano do município de Cachoeira do Sul. E com isto não há drenagem, né, que dê vencimento deste volume de chuva, e isso causa inundação em diversas casas, tanto inundação pela drenagem pluvial, como também inundação pela cobertura das residências. Ontem nós tivemos praticamente toda a prefeitura, para não dizer toda a prefeitura, trabalhando nesta situação. Secretaria de Obras, Secretaria do Interior, Secretaria de Saúde, Educação, todos estavam envolvidos, assim como os setores administrativos da prefeitura também atendendo. Tivemos que fazer um critério de atendimento. Nós tivemos na Escola Emília 14 professores que ficaram ilhados sem conseguir sair da escola, né? Não tinham acesso para retornar à Cachoeira do Sul. Isso teve que ser montada uma operação da Defesa Civil com o apoio do 3º Batalhão de Engenharia e Combate, que tem materiais e pessoas treinadas para isso. Uma operação que foi comandada pelo Tenente Maas, que coordenou toda ela e retirou esses 14 professores com êxito, com segurança, e isto foi a nossa prioridade junto com a Vila Vargas. Naquele primeiro momento, a prioridade era resguardar a vida humana, né, resguardar aquilo que
nós não temos como substituir. Esses casos de inundações, de alagamentos, a gente sabe que causam muitos danos às famílias, mas ficaram para um segundo plano, mas foram atendidas ainda no dia de ontem e vão ter atendimento também no dia de hoje, né, mesmo com esse tempo difícil, porque a gente sabe que o rio continua subindo e temos previsão aí de uma inundação no município de Cachoeira do Sul. Ela está iminente e nós vamos começar a preparar já abrigos para receber as pessoas. A situação poderá piorar. Sim, a situação ela pode piorar, né? O tempo está nos mostrando isso. Nós tínhamos um alerta de risco moderado de inundação para o município de Cachoeira do Sul. Recebemos um alerta hoje também para um risco de movimentação de massa, uma vez que é um terreno que está escorregadio, está muito úmido. Ontem mesmo nós tivemos um desabamento de uma casa, parte de uma casa no bairro Dreves, que foi atendido pela Secretaria Municipal de Obras. Então vamos continuar com o alerta, continuar com as equipes de prontidão e preparados aí para tudo que possa acontecer, a gente buscar dar uma resposta mais rápido e com menor impacto para a comunidade de Cachoeira do Sul. Aqui no perímetro urbano, principalmente, muitas pessoas estão solicitando lonas para a Defesa Civil e o senhor me disse agora há pouco que isso não está sendo fornecido. Por quê? Bom, o fornecimento de lona, a gente tem que levar em conta alguns critérios até para esse fornecimento. Uma é ter equipes que façam a vistoria no local, né, para ver qual a situação, e outra também da preservação das pessoas. Não é simplesmente entregar uma lona, mas orientar as pessoas quanto à questão do risco. Eu vou remeter aqui ao granizo de 14 de outubro, onde durante todo o granizo nós não registramos nenhum acidente. Na colocação de lonas e também na colocação de cobertura nas casas, o Hospital de Caridade registrou 51 acidentes com quedas de telhado e que também deu origem a um óbito no nosso município em decorrência dessas quedas. Então, o pessoal com esse tempo úmido, a gente está sempre orientando que não é mais a hora de revisar calha, não é hora de refazer cobertura de telhado e nem mesmo a colocação de lona, uma vez que o telhado está úmido, a escada vai ficar molhada e a pessoa se coloca numa situação de risco. Nós queremos orientar as pessoas que, se está chovendo, reúnam os móveis dentro de um cômodo, dentro de uma sala e cubram os móveis no interior da residência. Essa cobertura, mesmo que emergencial, nós temos que fazer em período seco, com segurança, tanto para os moradores como para as equipes que possam estar ajudando. Telefone de contato da Defesa Civil para alguma situação de emergência? Bom, nós estamos colocando o telefone da Secretaria do Meio Ambiente, 3724-6044, também o celular 5184-254210 e um telefone que todos têm acesso, todos podem ligar a qualquer momento, que é o Corpo de Bombeiros, através do 193. O pessoal pode ligar para o Corpo de Bombeiros, eles vão fazer o atendimento, não sendo uma ocorrência do Corpo de Bombeiros, eles remetem à Defesa Civil. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no NTSul. Nós que agradecemos esse espaço aí para informar a comunidade de Cachoeira do Sul e todo o apoio que a NTSul dá nestes momentos difíceis também de Cachoeira. Muito obrigado. E a situação de Porto Alegre também está complicada. No Vale dos Sinos, a Defesa Civil entrou em estado de alerta. Para trabalhar na capital e em outras cidades do estado, muita gente teve que driblar os alagamentos. Em Porto Alegre, na rua Vicente da Fontoura, na altura do cemitério israelita, uma árvore caiu bloqueando uma das pistas. Teve alagamento em várias ruas da cidade. Na Avenida Praia de Belas, na esquina com a República, um buraco na pista foi encoberto pela água, surpreendendo os motoristas e dificultando o trânsito. A água também invadiu a parada de ônibus. Os passageiros tiveram que esperar fora do abrigo. Tem que dar uma volta agora para poder chegar no trabalho, né? Tudo alagado, tá ruim mesmo, realmente. Trânsito complicado também na BR-116, no acesso e na saída da capital. A chuva também causou transtornos na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui em Novo Hamburgo, durante a madrugada e início da manhã, choveu 115 milímetros. Isso é quantidade de chuva para todo o mês, em apenas 5 horas. A rua Eldorado, que costeia o arroio no bairro Santo Afonso, está inundada. A perspectiva de mais chuvas assusta os moradores. Um pouco de medo a gente tem, né? Porque quando está seco, a prefeitura não mexe lá nas bombas, não arruma, né? Quando chove, daí eles querem botar maquinário, daí é isso que acontece. O ano passado invadiu tanto assim para dentro, tudo assim, tudo lá para trás também. Novo Hamburgo tem 22 arroios, além do Rio dos Sinos. No bairro Canudos, a água de um dos arroios também está subindo. A prefeitura informa que a casa de bombas no bairro Santo Afonso está funcionando com todos os motores, mas que o grande volume de lixo vindo pelos arroios dificulta o bombeamento e o escoamento das águas.
A previsão da Defesa Civil é que até o final do dia o volume de chuva chegue a 175 milímetros. Quanto ao Rio dos Sinos, ele está num nível bom ainda, ele está em 4,83, ele se mantém ainda no nível bom. Mesmo com 50 milímetros, ele vai chegar a uns 6 metros, onde nós manteremos o estado de atenção. Nosso problema é que se vem tudo junto, né? Porque daí os arroios acabam não dando conta. A Defesa Civil de São Leopoldo também está em estado de alerta. Os bairros mais atingidos são Campina, Santos Dumont e Vila Brás. Por enquanto, nenhuma família precisou ser removida. Desde domingo, fortes rajadas ocorrem nas cidades próximas à capital e em várias partes do Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, um galpão foi destruído pela força do vento. Nesta manhã, a BR-116 precisou ser bloqueada por deslizamentos nos municípios de Picada Café, Morro, Reuter e Ivoti. A RS-040, na altura de Viamão, teve trânsito interrompido em função da queda de uma árvore. Já na BR-290, em Pantano Grande, dezenas de pessoas chegaram a bloquear a estrada protestando por causa do alagamento das casas. As polícias rodoviárias e a Defesa Civil trabalham intensamente para solucionar os problemas. E a BR-290 segue bloqueada em Pantano Grande. Moradores interromperam a via em protesto contra os alagamentos. É que a estrada bloqueia o escoamento de água. E sabe onde ela vai parar? Dentro da casa das pessoas que moram ali. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, começaram a realizar obras na estrada no fim da tarde de segunda-feira. A falta de vazão dos bueiros e galerias na rodovia causou alagamentos em algumas residências, o que motivou o bloqueio da estrada pelo grupo de manifestantes. O primeiro corte para a instalação de galerias está sendo realizado no quilômetro 215 da BR-290, localizado entre a Polícia Rodoviária Federal e a Prefeitura de Pantano Grande. Por conta da intervenção, o trânsito está bloqueado no local. O desvio, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, está sendo feito pela BR-471, que apesar de registrar aumento do movimento, está com trânsito fluindo normalmente. E principalmente em época de chuva forte, como agora, a gente precisa se conscientizar sobre o destino adequado do lixo que a gente produz. Não dá para descartar o lixo em qualquer lugar. Até mesmo uma simples sacola plástica pode nos prejudicar em dias de temporais como hoje. Que cada um possa fazer a sua parte. Não adianta apenas reclamar do poder público se eu e você, enquanto sociedade, não fazemos a nossa parte. A capital, pioneira na coleta seletiva de lixo, quer discutir como trazer ainda menos impacto ao meio ambiente, conscientizar as pessoas que o lixo é problema de todos nós. A Semana do Lixo Zero vai oferecer atividades que alertam sobre o descarte de resíduos. São mais de 50 oficinas, palestras e intervenções artísticas. É o terceiro ano que Porto Alegre participa deste projeto. Juntou gente para ver, em volta de um monumento depredado, em uma praça onde muitos passam, mas poucos convivem. Uma intervenção urbana faz um alerta para o lixo nosso de cada dia. As sacolinhas plásticas viraram figurino. Qualquer loja que a gente vai, a gente sai com uma sacola plástica, qualquer supermercado que a gente vai, a gente sai com uma sacola plástica, e em contrapartida a gente vê que, por exemplo, nos oceanos existem ilhas de plástico imensas, assim. Então, é realmente um produto que precisa de uma solução mais aprimorada. Não existe um investimento industrial em outras modalidades de plásticos que são possíveis, plásticos biodegradáveis. Ainda se utiliza massivamente o plástico vindo do petróleo e é uma fonte extremamente poluente, né, muito agressiva para o meio ambiente. A apresentação do Grupo Ecopoética é uma das atrações da Semana do Lixo Zero, que acontece a partir do dia 21 de outubro. Serão 9 dias de discussões e atividades práticas sobre redução de resíduos, que já estão sendo feitas por empresas, escolas, indústrias e cidadãos comuns. Lixo zero, ele começa por definir um território. Então eu posso fazer a mesa do meu escritório, lixo zero, eu posso decidir que minha sala é lixo zero, que o meu apartamento é lixo zero, que o meu condomínio vai ser lixo zero, a minha quadra, a minha cidade. Um levantamento do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre aponta até 30% de redução no movimento de restaurantes e bares da capital. Os estabelecimentos diurnos do centro e os noturnos da Cidade Baixa são os mais atingidos pela crise. Com o orçamento reduzido, o cidadão médio não tem dúvidas. Vai cortando algumas comodidades, entre elas a ida ao restaurante. Os preços eu acho que são altos, né, ainda no centro perante a economia,
e muito também, eu acho, devido à qualidade também da alimentação, que vem caindo bastante. Tem que fazer em casa, né? Mais economia? Mais economia. Nesse restaurante do centro de Porto Alegre, os proprietários avaliam que a queda do movimento nesse ano já chega a 20%. Menor número de pessoas circulando no centro, que aqui é o nosso foco. Pessoal do comércio, que eles fazem falta no dia a dia da gente, né? E a gente sente assim uma demanda muito inferior em espécie, em dinheiro, circulando no dia a dia aqui no centro de Porto Alegre. O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre diz que a entidade faz um acompanhamento informal ao longo de todo o ano. Ele revela que os restaurantes diurnos do centro da cidade sofreram uma queda de 30% no movimento. E na Cidade Baixa, os bares e restaurantes noturnos apontam queda de 20%. Temos uma questão que é a mais falada de todas, que é a segurança. Mas começar pela segurança é um engano. A questão econômica, ela prepondera. As pessoas não têm segurança no seu próximo mês, os salários no Estado, eles são parcelados, e isso leva a que as pessoas pensem duas vezes antes de realizar o seu lazer. 12h22, vamos para o intervalo. A seguir você vai ver o desdobramento do caso de homicídio na SUC, em Cachoeira do Sul. O vídeo mostra detalhes do que aconteceu no dia do crime. Diante de todo esse cenário, de todo esse quadro, não resta mais qualquer dúvida de que o segurança foi o autor das facadas que acarretaram a morte de Alexandre. Estamos de volta ao vivo, agora 12h26 pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo também pela internet. É só acessar a nossa página novotempo.com/NTSul. O preço da gasolina continua inalterado nos postos, apesar da redução do valor nas refinarias anunciado pela Petrobras no fim da semana passada. A tendência é que essa diminuição não chegue ao consumidor. Neste posto da capital, o litro da gasolina custa R$ 3,79. Pela projeção da Petrobras, esse preço deverá baixar em até 5 centavos nos próximos dias, devido à redução do valor do combustível nas refinarias, anunciada pela estatal na última sexta-feira. Mas, segundo o proprietário, essa previsão não vai se confirmar. O que as distribuidoras me passaram foi o seguinte: está na intersafra do álcool, o álcool está subindo demais, e como na gasolina tem 27% de álcool, uma coisa está compensando a outra. E nenhuma distribuidora vai baixar o valor por causa que o álcool está realmente subindo. Além disso, as distribuidoras não são obrigadas a repassar ao consumidor final o valor definido pelas refinarias por conta da lei da livre concorrência. O que o consumidor tem que se precaver? Pesquisa de mercado. Eu acho que o que regula o mercado de consumo no Rio Grande do Sul é fazer uma pesquisa. Por quê? Nós vamos verificar que alguns postos, em razão dessa diminuição de preço na refinaria e eventualmente na distribuidora, pode ser que ele venha fazer uma promoção e o consumidor pague mais barato. Realistas, os consumidores não têm expectativas de encontrar preços mais baratos nas bombas tão cedo. Nenhuma. Eu ouvi o comentário, mas estamos esperando, vamos ver. Qualquer redução é bem-vinda, né? Conforme dados do IBGE, nos últimos 12 meses até setembro, a gasolina subiu mais que a inflação. O aumento acumulado foi de 9,77%, maior que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi de 8,48%. O governador José Ivo Sartori está na Europa. Ele participou ontem da abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. O evento integra a agenda da missão governamental que busca consolidar um novo perfil para as relações econômicas do Rio Grande do Sul. Sartori disse que a missão à Alemanha é a oportunidade de propor integração de diferentes segmentos da indústria, como é o caso da Medical Valley, que tem sua implementação sendo tratada desde 2015. A comitiva gaúcha tem compromissos na Alemanha até quarta-feira. Depois, as agendas serão na França e na Itália. É uma questão que nós estamos caminhando desde o ano passado. Já vinham outras conversas anteriores, mas nós aprofundamos elas e esperamos que isto solidifique e é um passo a mais nessa caminhada para que o Rio Grande do Sul possa ser o receptor de todos os investimentos que possam se ter aí na área da tecnologia da saúde,
porque o Rio Grande tem estrutura para isso. Em Cachoeira do Sul acontece hoje, de forma oficial, a primeira reunião de transição entre o atual prefeito Neyron Viegas e Sérgio Gnatti, prefeito eleito para 2017. Júlia Mafuz fala das expectativas para o novo governo, o que esperar, afinal, de Sérgio Gnatti. Olá, boa tarde. Eleito o novo prefeito, a partir de janeiro teremos uma nova administração municipal. Ao que parece, não tão nova assim, porque muitos nomes repetem a administração anterior do prefeito eleito. A experiência no trato da coisa pública é por demais importante. O secretariado já experimentado pode sim fazer com que atalhos sejam usados e se possa, de uma vez, iniciar um governo sem a tal blindagem dos 6 meses. Até porque algumas medidas necessitam entrar na pauta de uma vez. A alteração do plano de carreira, com o fim das incorporações dos FGs, assim como um novo regramento para determinar valores para as funções gratificadas, são deveras importantes. Mas são ações que terão impacto apenas no futuro, não no presente. O importante, neste momento, é buscar alternativas que signifiquem abertura do espaço fiscal nas contas atuais. Já comentei aqui sobre a concessão do serviço de lixo. Essa é uma boa fórmula para se diminuir em cerca de 40% as despesas com o serviço, acarretando uma economia de até 4 milhões de reais por ano. Hoje, precisamos diminuir despesas sem necessariamente pensar em arrecadar mais através de impostos. Para isso, é fundamental uma gestão comprometida com a eficiência e com a modernização dos processos administrativos. E nesse ponto, ao que me parece, o prefeito eleito Sérgio Gnatti estaria se cercando de secretários que, em sua maioria, não estão com uma cabeça para a metade do século XXI. Aguardemos e vamos torcer para que ele faça a melhor administração possível. Falei e assino embaixo. E a campanha do segundo turno em Porto Alegre tem enfrentado períodos bem difíceis. Agora, 12h32, vamos ao giro de notícias diretamente da capital. A campanha eleitoral de Porto Alegre está interrompida até às 6 horas da tarde desta terça-feira. A decisão foi tomada pelo juiz Gustavo Diffenthaler a pedido das coligações dos candidatos à prefeitura da capital, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, e Sebastião Melo, do PMDB, para que a propaganda eleitoral em rádio e televisão fosse suspensa por 24 horas. É que o coordenador executivo da campanha de Sebastião Melo à Prefeitura de Porto Alegre, Plínio Zalewski, foi encontrado morto no banheiro da sede do partido na tarde de segunda-feira. A campanha é tensa na capital. O comitê central do candidato Nelson Marquesan Júnior foi alvejado por uma série de tiros na madrugada de segunda. Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, foram efetuados entre 10 e 15 disparos contra as vidraças do prédio localizado no bairro Azenha. Ninguém se feriu. Então eu queria dizer a Luciane Pujol, as filhas do Plínio, os seus amigos de fé, de que sua memória nunca será esquecida. O acusado de matar um jovem de 18 anos no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no último dia 19 de setembro, relatou em depoimento à polícia que a motivação para o crime foi passional. Diego da Silva Severo, de 25 anos, foi preso na manhã de segunda-feira no Morro Santa Teresa, na zona sul da capital. Diego relatou que Marlon Roldão, morto com 17 tiros, havia mexido com a companheira dele. Essa relação teria motivado a execução do jovem, morto no dia em que completou 18 anos. E a gente tem acompanhado também o desdobramento do crime que aconteceu na Sociedade União Cachoeirense no início deste mês. O inquérito policial do assassinato de Alexandro Freitas Assunção deve ser encaminhado à Justiça nos próximos dias. Para o delegado Milese, a bainha que o segurança da festa suspeito do crime deixou cair no chão durante a briga é a principal prova do crime. Sandrinho, de 27 anos, foi morto na SUC, em Cachoeira do Sul, durante um desentendimento com o segurança.
As investigações estão concluídas e nos próximos dias o inquérito será encaminhado à Justiça para análise do Poder Judiciário. O que foi encaminhado agora por último, delegado? O que mais de provas vocês conseguiram aí recolher? Além dos depoimentos que nos auxiliaram bastante na elucidação, né, e confirmação da autoria, nós, a partir da análise das imagens, constatamos que o segurança havia deixado um objeto cair durante a luta com a vítima. E, a partir do relato de pessoas que estavam naquela festa, se descobriu que se tratava de uma bainha. Então, momentos antes da briga, o segurança coloca as mãos nas costas, retira uma faca e desembainha essa faca. Com a mão direita ele segura a bainha e com a mão esquerda a faca. Os golpes que o segurança desferiu na vítima eram de estocada, característicos de quem está segurando um objeto pérfuro cortante. E, diante de todo esse cenário, de todo esse quadro, não resta mais qualquer dúvida de que o segurança foi o autor das facadas que acarretaram a morte de Alexandra. E, inclusive, o segurança ele afirmou, né, durante o depoimento feito a você, que não é ele o autor do crime. Sim, nós, no interrogatório, questionamos o segurança para verificar se ele havia sido o autor das facadas. A todo momento ele negou esses fatos, inclusive afirmava que não estava segurando ou portando qualquer faca. No caso, isso muda algo, afinal de contas, isso acaba prejudicando ainda mais ele como autor do crime? Não, tecnicamente não. Não, porque o réu ele tem o direito, né, de apresentar qualquer versão dos fatos. Mas isso acabou retardando, né, o trabalho da investigação. Nós poderíamos ter concluído esse inquérito com maior brevidade, né, e já ter encaminhado ao Poder Judiciário. Mas agora nós estamos encaminhando com novas provas, novos elementos, que eu entendo já confirmam de maneira absoluta, né, que o segurança foi o autor das facadas. Outro fator também que, querendo ou não, a mídia, ela ficou o tempo todo, né, nós, em comunicação com você, porque, afinal de contas, esse crime ganhou uma repercussão ainda maior do que outros crimes que já aconteceram na cidade. Também uma ferramenta utilizada foi, né, a rede social Facebook, onde, inclusive, pessoas se manifestaram defendendo o suposto autor do crime. Sim, isso faz parte. A população escolhe um lado e acredita estar defendendo o lado correto, né? Algumas vezes é do lado do investigado, outras vezes do lado da polícia, mas nós, enquanto policiais, temos que desenvolver um trabalho técnico, né? E nos afastarmos das discussões mais acaloradas. Nós temos que tentar sempre nos prender aos fatos e, com base em elementos concretos, chegar a uma conclusão se a pessoa é ou não autora de um crime. E foi o que aconteceu nesse caso. 12h37 pelo horário de Brasília, estamos ao vivo também pela internet. É só acessar a nossa página, novotempo.com/NTSul. O pessoal já está interagindo com a gente aqui. O Marçal Barreto, eu vou ler o recadinho dele. Moro em Novo Hamburgo e mato a saudade da minha cidade todos os dias ao meio-dia no jornal NTSul. Um grande abraço. Um grande abraço para você também, Marçal. Muito obrigada pela sua interação com a gente. Isso é muito importante, esse feedback que vocês nos dão. Vamos mudar de assunto, transformar os jovens por meio das palavras. Acreditando que a troca de ideias ajuda na construção da identidade, o escritor Fabrício Carpinejar criou o projeto Poesia Cheia de Graça. Desde março, ele visita escolas públicas para um bate-papo. O diálogo é sobre livros, expectativas e futuro. O interesse de Bernardo por histórias aumentou vendo os filmes adaptados de livros. Terror e ficção, porque é o que eu mais gosto. Já Larissa gosta de enredos mais românticos. Estou lendo romance de novo. É o segundo livro que eu leio. Bernardo e Larissa são alunos da Escola Municipal Gabriel Obino. A diretora acredita que, independente do gênero, o livro sempre traz reflexões. Mostrar que a literatura é um trabalho interessante, divertido, que mexe, né, com a autoestima das pessoas. E todos os escritores sempre trazem uma contribuição não só para a literatura, mas também para a vida deles. Contribuir de alguma forma para a formação dos alunos é a ideia de Fabrício Carpinejar com o projeto Poesia Cheia de Graça. Óbvio que não.
No bate-papo com a gurizada, ele fala sobre diversos assuntos, do bullying à poesia. O que eu posso oferecer? O que eu tenho de melhor, a minha imaginação, a minha conversa. Vá lá que eu desperte uma alma, uma vocação, um dom. A Unesco mesmo diz que uma das coisas mais importantes que a escola tem a ensinar é o aluno aprender a ser, não ter medo de ser o que ele é. Acho que talvez a fala do Carpinejar, se for, como eu já ouvi em outras oportunidades, ela nos ensina isso, a não ter medo de ser aquilo que a gente é. A escola interessada em participar do projeto deve se candidatar por e-mail. De forma voluntária, uma vez por mês, o escritor escolhe uma escola de Porto Alegre, região metropolitana ou Vale dos Sinos para uma palestra. Sentada, ela ficou boquiaberta. E aí, tu entra na fragilidade do outro? O escritor Fabrício Carpinejar estará em Cachoeira do Sul no próximo dia 20 de outubro, próxima quinta-feira. Ele faz uma palestra para os mais crescidinhos sobre como inverter situações no ambiente de trabalho. Carpinejar ressalta a importância da criatividade e da persuasão para lidar com os problemas dentro das empresas. Se você quiser participar, consegue mais informações no telefone da CDL de Cachoeira do Sul, 3722-2484. Vamos para um rápido intervalo? A seguir, o presidente da Câmara de Cachoeira do Sul explica por que os atos do Legislativo não serão publicados no Jornal do Povo. E a chuva continua no estado. Tem ainda a previsão do tempo. Nós já voltamos. Os atos da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul não serão publicados no Jornal do Povo. Em decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi validada a licitação que o Jornal do Comércio de Porto Alegre ganhou. Daniel Nunes conversa agora com o presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, o vereador Homero Tatti. Daniel, boa tarde, é contigo. Oi, Darcy, boa tarde. E para contextualizar essa questão das publicações oficiais da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, que atualmente está utilizando o seu mural, nós vamos conversar com o presidente da Câmara, Homero Tatti. Vereador Homero, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, é bom estar aqui novamente. Igualmente. Bom, fala pra gente, Homero, como é que ficou essa questão da licitação, que houve questionamento na Justiça, né? E por fim, parece que está tendo aí um desfecho. Nós fizemos aí uma licitação, né? Porque, enfim, nós temos essa obrigação por fazer parte de trabalhar numa atividade pública. Isso. E o resultado dessa licitação não foi bem aceito pela concorrência, que achou por bem fazer uma ação judicial, né? Transcorrido aí o tempo de discussão foi para Porto Alegre, enfim, e agora nós tivemos aí um ganho de causa, né? E vamos seguir fazendo seguir trabalhando com o resultado da licitação, né? Uhum. E a partir, acho que de quarta-feira, quando sair a publicação do resultado, já poderemos fazer novamente a publicação a publicação oficial a partir do jornal que ganhou. Que é o Jornal do Comércio. É o Jornal do Comércio, é um jornal da capital. Nós sempre fomos bem claros que gostaríamos que fosse um jornal de Cachoeira, né? Porque sempre apostamos nas empresas de Cachoeira, mas uma licitação, o que vale é o preço, né? E sem dúvida, nessa questão aí, o jornal da capital teve um preço melhor e ela atende principalmente a questão de licitação, né? Ele tem uma abrangência estadual e quando temos licitação aqui, a partir desta abrangência dele, nós passamos a ter aí um volume maior de participantes. Entendi. Então, basicamente é isso. Bom, tem um questionamento bastante forte, eu lembro que isso nos últimos 2 anos, seguidamente veio à tona na Câmara, né, com a questão das publicações, que era o aspecto do acesso, né, e especialmente quando começou aí a citar o nome do jornal que ganhou a licitação, havia um questionamento grande em relação à penetração dele em Cachoeira do Sul. O que dá para dizer a esse respeito, Homero? Olha, realmente a circulação é menor, né? Porque é um jornal de circulação estadual, né? Ele é muito direcionado aí para o mercado corporativo, né? Então, aquelas pessoas que pretendem buscar informação oficial, elas têm como buscar isso num site, enfim. Tá? Eu, sinceramente, acho que nem precisaria essa divulgação. Hoje, nós temos um exemplo muito claro. Tá? Nós tivemos que partir para uma solução caseira
porque a lei nos obriga a fazer publicação, e nós não tínhamos, porque estava sob jurisdição, nós não poderíamos fazer a divulgação em jornal, em nenhum outro veículo. Instituímos lá o nosso mural, e o mural está funcionando muito bem a custo zero, né? Então, nós colocamos no mural, colocamos na nossa página, colocamos em outros meios de divulgação digital e funciona muito bem. As licitações estão saindo, tem interessados de todo o estado, quer dizer, a nossa divulgação, que hoje nós não pagamos nada por ela, funciona igual. Uhum. E qual que é o custo anual, o que vai significar em custos para o próximo ano a divulgação das publicações oficiais da Câmara no Jornal Comércio? Eu vou te dar uma base assim do que já passou, até porque esse ano foi cortado, claro, né? Claro. Mas estava girando em torno de 45 mil, mais ou menos, as divulgações oficiais, né? Uhum. Este ano nós vamos gastar muito menos, porque boa parte delas foram feitas no mural, né? Uhum. E então eu até vou deixar aqui e vou estimular os nossos futuros vereadores para que reestude, né, a situação aí da divulgação via mural, né, porque é um valor considerável, né, é um recurso público que pode estar sendo utilizado em outras atividades e, sem dúvida, acho que nós temos que começar a ver essas situações assim para que a gente valorize mais os recursos públicos. Uhum. Estaria a coisa mais ligada, vamos dizer, quem tem intenção de participar aí de um edital, de uma concorrência, ou esteja a fim de conhecer a fundo ali os atos da Câmara, ele vai atrás, seja no mural, seja no portal da internet? O pessoal que lida com licitação, por exemplo, claro, eles sabem onde achar. Eles sabem quem está fazendo licitação e sabem como pesquisar. Eles não são amadores, né? As pessoas que têm interesse em buscar informação legais, né, algumas leis ou coisa assim, tem o site da Câmara. Todo o site tá tudo disponível ali, tu abre, tu vê na hora. Não está conseguindo ver, a Câmara, manda um e-mail para a Câmara, que a Câmara dá um jeito, encaminha, a gente tem feito isso, as pessoas vão na Câmara também, pessoas de fora da cidade querem conhecer alguma coisa, estão, de certo, fazendo alguma pesquisa para que se instale na cidade, eles pedem informação, a gente envia. Então, assim, quem tem interesse de saber alguma coisa, hoje, sem custo, se consegue. Mas nós temos um regimento lá que exige que tenha uma divulgação num jornal escrito. Então, nós temos que fazer isso. Por isso que estamos fazendo licitação. A minha opinião é de que isso não precisa. Então, nós temos que nos adequar ao que tem disponível hoje de tecnologia e divulgação e partimos para uma alteração do nosso estatuto, nosso regimento, né? Ok. Bom, ainda falando sobre licitações, até pela sua formação como engenheiro, coube ao senhor também a questão de reestruturação, de reformas do prédio da Câmara de Vereadores, que é um prédio bastante antigo, um prédio histórico, né? Tem problemas com acessibilidade, o que é preocupante, né, para o ano 2017. Como que estão as obras da Câmara? Bom, nós terminamos agora, há uns 4 meses atrás, as obras mudamos toda a rede elétrica, né, que estava muito perigoso também. Ele é um prédio antigo com material de fácil combustão, então trocamos toda a rede elétrica. Iniciamos um processo de manutenção de todo o telhado. Nós tínhamos uma parte que a população não enxerga, que é lá para o fundo, que está numa situação bem crítica também. Já foi refeita, né? E agora tem a sala da presidência e outras situações ali dentro do prédio que estão sendo melhoradas com esse processo de manutenção que foi contratado agora. Nós estamos em processo de licitação da acessibilidade, tá? A acessibilidade, nós ganhamos o projeto de acessibilidade numa empresa de arquitetura e engenharia daqui de Cachoeira e estamos partindo para o processo de licitação, né? Então, vai ser feito em 2 etapas. Uma é a entrada, né? Feita essa etapa, nós partimos para uma licitação de um elevador interno, né, exclusivo para pessoas com alguma deficiência, né? Ok. Homero, para a gente finalizar aqui, o senhor também terminou não sendo reeleito, né, para o próximo mandato. Houve uma renovação grande na Câmara de Vereadores. A que se deveu aí essa modificação tão grande?
Olha, existem muitas queixas, né, em relação à classe política. A maioria das queixas elas se fazem razão, né? E também houve divulgação assim, de campanhas de renove, e eu acredito que isso deve ter sido importante, né, na hora da população decidir, né? A população, nesse ponto, seguir uma campanha importante, mas ela tem que começar a conhecer o legislativo. A gente ouve muitas coisas estranhas que não tem nada a ver com a atividade que a gente faz, né? E as pessoas falam com a propriedade de quem sabe de alguma coisa, né? Até mesmo as pessoas da área de vocês, da imprensa, tá, deixam muito a desejar nesse quesito de informar a população, né, o que faz o executivo, o que pode fazer e o que deve fazer o legislativo. Enfim, esse tipo de informação, o perfil ideal de que tem que ter um vereador, o perfil ideal que tem que ter um prefeito, isto falta para a população. Aí chega naqueles 3 meses, esse ano foi um mês e meio só, né, aquela enxurrada de informação, muitas são fantasiosas, né, a população já não sabe mais em quem acreditar e acaba fazendo mais fácil que renovar. Claro. Né? Então, isso, a população é soberana, né? E eu espero que essa nominata que está aí consiga fazer um trabalho melhor que a gente fez, né? E, sem dúvida, eu torço para isso, eu torço para que o nosso prefeito faça um bom trabalho, que é fundamental para a Cachoeira. A Cachoeira chegou num ponto que a coisa tem que começar a melhorar. O nosso legislativo também, eu acredito que nós tivemos aí 4 anos diferentes, né? Nós reduzimos os custos dentro da Câmara, estamos melhorando os processos, estamos agora buscando aí uma automatização dos sistemas do trabalho legislativo, né? Que vai reduzir bastante os custos internos, né? Então, são coisas que quem vai assumir lá tem que seguir fazendo isso para que a Câmara volte a ter uma boa imagem, né? Como já teve no passado. Até porque ainda hoje se tem muito, e a gente presenciou isso em vários momentos, acompanhando aí a campanha política, um pouco aquela imagem do vereador, um trabalho paternalista, né? O vereador que tem que dar alguma coisa, o vereador, na verdade, não é essa a função, né? Então ainda falta de maneira geral, não sei se o senhor concorda, essa conscientização de maneira geral da população também, né? Não, sem dúvida. A população, a grande maioria da população não tem noção do que o vereador pode fazer e do que o vereador deve fazer, né? Isso é muito importante porque ela sabendo essas duas características importantes, ela vai saber identificar a pessoa correta para instalar. Enquanto ocorrer essa confusão, e aí eu volto a falar de novo na imprensa, que é papel importante de vocês fazer essa divulgação, enquanto essa confusão estiver fazendo, tá, o eleitor ainda vai estar votando no amigo, que faz o favor, porque é o parâmetro dele, né? É a informação que ele tem mais imediata, né? Então, volto aqui a pedir para vocês, né? Isso é papel de vocês, ajudar a ensinar, a abrir assim, esse horizonte da população para que identifique dentro dos concorrentes aqueles que têm o perfil ideal para ser um vereador, para ser um prefeito. Isso é fundamental. Sem isso, ainda vamos estar cometendo erros aí na hora de eleger, né? Ok. Conversamos com o Homero Tati, atual presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, vereador pelo PSDB. Vereador Homero, obrigado pela presença com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. No restante do mandato. Obrigado. A terça-feira em Cachoeira do Sul segue com tempo severo, trovoadas e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas ficam entre 20 e 24 graus. Na quarta-feira, o dia será coberto por nuvens carregadas e a chuva forte deve continuar. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. As temperaturas ficam entre 20 e 25 graus. Já na quinta-feira, o sol pode aparecer, mas o tempo continua instável, deixando o céu ainda com muitas nuvens. Mínima de 19 e máxima de 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje.
Novas áreas de instabilidade se formam hoje no Rio Grande do Sul, afetando principalmente o oeste, a região central e o sul do estado, com chuva forte e torrencial em alguns momentos. O volume de chuva continua alto, com alguns pontos podendo chegar a 100 e 150 milímetros no oeste e no centro do estado. Nessas áreas, há a possibilidade de temporais e chuva de granizo. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, também 27. Em Santa Maria, na região central, 23 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus.